Atenção, o relator da CPI do IPREMO, que apura a situação do Instituto, reuniu a imprensa hoje para apresentar um relatório das investigações. Sobre esse assunto, deixa eu conversar com o jornalista Rick Paranhos. Rick Paranhos, primeiramente, obrigado, me substituiu aqui nesses dias. Eu tô me adaptando, tô ficando bom. Que é isso? Não, tô melhorando. Já tá perfeito estado aí, já prontinho para continuar comandando o programa que é teu, lógico. Eu, às vezes, sou convocado para ajudar. É nosso. Agora, o Rick, como é que foi essa reunião? O bicho está pegando, muitos números novos. A preocupação, ela estagnou ou ela vem aumentando em relação às contas do IPREMO, Rick? Olha, o Rafael, boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Preocupou, Rafael. Preocupou por duas questões. Primeiro, 3 novos documentos foram anexados ao relatório, que já tem aí no mínimo 300, talvez um pouco mais de 300 páginas. A Caixa Econômica, que é representada pelo Gilmar Passos, que você acabou de ver aí nas imagens, ele é gerente geral da Caixa Econômica, mandou para lá um relatório com todos os saques que foram feitos mês a mês durante o ano passado e principalmente os 2 últimos, já feitos depois da eleição, quando o então prefeito Gilmar Machado já havia perdido a eleição e por uma questão que a CPI entende que era uma questão de prudência, ele não deveria mais mexer nesses recursos que só poderiam ser avaliados e talvez trocados de fundo pela nova gestão que viria, né? E então foi feito esse questionamento, esse relatório com todos esses saques foram colocados lá junto ao processo. Também há uma contestação à chamada carta de conforto, Rafael. O que é essa carta de conforto? Era uma carta que havia sido emitida por um dos fundos que dizia o seguinte: olha, você fez a aplicação, Prefeitura IPREMO, vocês fizeram a aplicação nesse fundo aqui, mas se em 120 dias vocês se arrependerem, vocês podem pegar o dinheiro de volta sem problema nenhum, que não vai ter punição não, vocês não vão ter que pagar um percentual disso. Só que essa carta, Rafael, tem a assinatura de um sujeito que ninguém sabe quem é, porque não tem o nome, tá só assim, ó, fundo de investimento e um rabisco em cima, né? Quem é o responsável por essa carta? E aí esse fundo específico, ele é submetido a um outro fundo maior, que tem mais recursos e que este é apenas um dele. E esse fundo maior, que é o gestor, o administrador, falou assim, ó, eu não reconheço essa assinatura aí não. Essa assinatura não é de ninguém da minha gestão, não é de ninguém da minha confiança, não é de ninguém que trabalha para mim. E aí ficou confuso, né? Quem é a assinatura? Vamos fazer aqui de quem é a assinatura? Vamos fazer um exame de grafia lá para poder saber, exatamente. Né? Um exame grafotécnico para saber de quem é a assinatura. É o que a CPI tem questionado sobre isso. E lá também, Rafael, consta a declaração agora, a declaração de imposto de renda do Marcos Botelho, que era então o superintendente, porque faltava esse documento, ele havia assumido o cargo público sem ter essa declaração de imposto de renda, que a legislação exige que se apresente. Olha, o Rick Paranhos vai assumir um cargo público. Ok, além de toda a documentação pessoal, eu tenho que apresentar uma declaração de imposto de renda dizendo o que eu tenho de patrimônio no momento em que eu estou assumindo, porque se houver alguma evolução, tem que ser compatível com o que eu vou ganhar. Porque se for maior que isso, aí eu preciso explicar de onde está vindo o dinheiro. Então, todos esses questionamentos estão lá. Inclusive, o fundo disse assim, olha, como está tendo essa confusão toda aí, tá tudo bem, eu permito que vocês tirem o dinheiro, sempre vocês têm que pagar a multa, mas eu não reconheço essa carta de conforto. Não foi assinado por ninguém da minha equipe. Então, meio estranho, pelo menos merece um questionamento mais aprofundado sobre isso. E o relatório ainda não está pronto, Rafael. Vai ser concluído, segundo o presidente da relatoria, ou melhor dizendo, o relator dessa CPI, Juliano Modesto, vereador Juliano Modesto, deve ser concluído em 2 semanas e apresentado nas primeiras semanas do mês de agosto. E outro questionamento que é muito forte, Rick Paranhos, pessoal de casa, é em relação a esse dinheiro que foi mexido depois que a eleição passou. Exatamente. Passou a eleição, já se preparava para uma nova gestão, era um processo de transição, que é um processo delicado, mas tem que acontecer. E como é que mexe nesse dinheiro se quem é responsável por ele vai ser outro prefeito? Tudo isso, Rafael, tudo isso que a CPI está fazendo, inclusive esse questionamento que você acabou de dizer aí, ele tem um objetivo, é fazer esse levantamento de informações, porque a CPI ela não pode punir ninguém, mas ela pode esclarecer muita coisa e depois entregar para o Ministério Público, que aí sim pode pedir punição na Justiça. Só adiantando, Juliano Modesto falou na coletiva hoje que eles já perceberam, já há fortes indícios de que houve um prejuízo concreto em 3 fundos que pediram falência, ou seja, quebraram, não tem dinheiro para poder devolver, tem que esperar fazer um levantamento, saber se tem patrimônio para poder devolver ao município. Segundo o vereador Juliano, 17 milhões de reais de prejuízo.
Cadê a água? Me dá 17 milhões. Dinheiro que serviria para pagar aposentadorias dos servidores no futuro. Para pagar salário atrasado, Rick Pará. Para pagar de tudo, 17 milhões. Lógico que eu sei que é o dinheiro que é em relação ao IPREMO, que cuida da aposentadoria dos servidores, mas 17 milhões que foi assim, ó, foi. Porque de qualquer forma o município vai ter que repor esse dinheiro lá, né, Rafael? Você tem razão com relação a isso. Quer dizer, vai tirar. Um dinheiro que deveria ser investido para saúde, para educação, não, vai ter que sair agora para complementar aquilo que foi perdido, porque eu não acredito que o município vai deixar os servidores no prejuízo na aposentadoria futura. O fato é que tem muita manga para esse pano, muito pano para essa manga. É até confuso, né? Olha, mas isso entristece muito, viu? Entristece muito. São muitos os questionamentos. Primeiro o seguinte, por que não entregam todos os documentos necessários para quem vai assumir o cargo? Por que não exige, Rick, você vai assumir esse cargo? Os documentos, a lei pede, a lei é regra, você tem que apresentar isso. Por que não exigem? Por que não exigem? Vai falar o que esqueceu? A informação que foi dada na época, Rafael, é que quando precisou apresentar os documentos, não havia naquele momento a declaração em mãos, pelo menos é o que foi dito hoje lá. E aí depois se esqueceu, como você disse, passou-se o tempo, esqueceu de entregar o documento, a prefeitura não cobrou, a procuradoria não cobrou, e aí vamos ver como é que faz para ver como é que fica, né? Inocência acabou esquecendo, né? Inocência. O documento não era nem tão importante assim, só ia dizer quanto que o cara tinha. E quanto que ele ia ter depois que saiu, fazer um comparativo. Evolução patrimonial. Ninguém está dizendo aqui que houve crime, mas está dizendo aqui que se desobedeceu uma regra. É verdade. Obrigado, viu, Rick, pelas informações aqui no Balanço. Qualquer novidade, você volta a participar com a gente. Mais detalhes a gente tem à noite no Jornal Paranaíba. Exatamente. Jornal Paranaíba imperdível, trazendo toda a informação sobre esse assunto. Obrigado, viu, Rick? Obrigado mesmo.